O vento uivava, chicoteando a fina camada de neve que cobria as montanhas escarpadas. A tempestade implacável engolia o mundo, reduzindo a visibilidade a meros metros. Dentro da cabana rústica, aquecida pela lareira crepitante, a atmosfera era de tensão e expectativa. Elias, um arqueólogo com olhar penetrante e o cabelo grisalho, observava fixamente o mapa antigo estendido sobre a mesa. Seus dedos trêmulos percorriam as linhas envelhecidas, detendo-se em um ponto específico marcado por um símbolo peculiar, um círculo entrelaçado com 3 linhas. "Acredita mesmo nisso, pai?" perguntou Sofia, sua filha, com uma pitada de ceticismo na voz. Ela era uma jovem mulher tão apaixonada por história quanto o pai, mas com uma dose saudável de pragmatismo. "Acredito, Sofia. Este mapa é diferente. Foi encontrado nas ruínas de uma antiga civilização, os Atuar, um povo que desapareceu misteriosamente há séculos. As lendas dizem que eles possuíam um conhecimento extraordinário, incluindo a habilidade de construir metrópoles subterrâneas." Metrópoles subterrâneas. Parece história de fantasia, pai. Elias sorriu, um brilho nos olhos. "Nem tudo que parece fantasia é irreal, minha filha." Os Atuar eram conhecidos por sua engenhosidade e domínio da tecnologia. Este símbolo, o círculo entrelaçado, é a chave. Ele aponta para uma entrada secreta oculta em algum lugar dessas montanhas. E, conforme o mapa, essa entrada leva a uma cidade. A conversa foi interrompida por um forte estrondo. A cabana tremeu, e o vento uivou ainda mais alto. "A tempestade está piorando. Talvez devêssemos adiar a expedição", sugeriu Sofia, preocupada. "Não podemos esperar, Sofia. A janela de oportunidade está se fechando. O mapa indica que a entrada só se abre em um período específico do ano, sob a influência de uma constelação rara. Este é o momento." A determinação nos olhos de Elias era inabalável. Ele havia dedicado anos de sua vida a pesquisar os Atuari, e agora, finalmente, estava perto de desvendar seu maior segredo, a cidade subterrânea. Contrariando a vontade de Sofia, Elias insistiu em partir. Com a ajuda de um guia local, um homem robusto chamado Kael, eles partiram na manhã seguinte, enfrentando a fúria da natureza. A jornada foi árdua, com a neve caindo incessantemente e o vento cortante dificultando a progressão. Mas a esperança e a promessa de descoberta mantinham o grupo em movimento. Após dias de escalada e perigos constantes, Kael, com sua experiência em terrenos acidentados, levou-os a uma caverna oculta, quase imperceptível em meio à paisagem rochosa. Elias reconheceu o local imediatamente. Era o ponto marcado no mapa, o lugar onde o círculo entrelaçado indicava o caminho. Dentro da caverna, o ar ficou mais frio e úmido. Uma sensação de mistério e expectativa pairava no ar. Kael acendeu tochas, iluminando as paredes cobertas de musgo e gelo. Elias, com as mãos trêmulas, localizou uma série de entalhes na rocha, combinando-os com as instruções do mapa. De repente, um som mecânico ecoou pela caverna. Uma parte da parede começou a se mover, revelando uma passagem escura e sombria. A entrada para o desconhecido. A cidade subterrânea. Com o coração acelerado, o grupo entrou na passagem. A escuridão era densa, mas Elias, prevendo a situação, preparou lanternas potentes. A passagem serpenteava para baixo, levando-os a uma profundidade desconhecida. O ar, antes úmido, tornou-se seco e frio. Um cheiro estranho, metálico, impregnava o ambiente. "Não consigo sentir o vento aqui", comentou Sofia, impressionada com a quietude que os envolvia. "É como se estivéssemos em outro mundo", respondeu Kael, com a voz grave. Depois de uma longa descida, a passagem se abriu em uma enorme câmara. A visão que se apresentou a eles deixou-os sem fôlego. Diante deles estendia-se uma cidade colossal, iluminada por uma luz suave e misteriosa que emanava de fontes desconhecidas. Edifícios deslumbrantes, com arquitetura incomum e detalhes intrincados, erguiam-se em todas as direções. Ruas largas e bem pavimentadas cortavam a cidade, e em alguns pontos era possível ver a água cristalina de um rio subterrâneo. "É inacreditável", murmurou Sofia, boquiaberta. Elias, por sua vez, sentia-se extasiado.
Ele havia finalmente encontrado o que procurava. A cidade subterrânea dos Atuar, intacta e preservada por séculos. Enquanto caminhavam pelas ruas desertas, o grupo sentia uma sensação estranha, como se estivessem sendo observados. A ausência de vida, o silêncio, era perturbador. Eles exploraram edifícios, examinando artefatos e inscrições em uma língua desconhecida. A tecnologia dos Atuar era altamente sofisticada, com sistemas de iluminação complexos e mecanismos misteriosos. "Olhem isto!" exclamou Sofia, apontando para uma estrutura alta e cilíndrica. "Parece um tipo de reator." Elias, com sua vasta experiência em arqueologia, analisou o objeto com cuidado. Os Atuar dominavam a energia de formas que desconhecemos. Este reator pode ser a fonte de energia da cidade. Enquanto exploravam, encontraram uma sala central, no coração da cidade. No centro da sala, havia uma plataforma elevada com um dispositivo complexo no topo. O dispositivo parecia ser um mapa estelar com pequenas luzes brilhantes representando as constelações. "Este mapa é preciso demais", disse Elias, maravilhado. "Os Atuar parecem ter um conhecimento astronômico superior ao nosso." De repente, as luzes da cidade começaram a piscar. O chão tremeu, e um som agudo e metálico ecoou pelas ruas. A atmosfera de silêncio e tranquilidade foi quebrada. "Algo está acontecendo", disse Kael, com um olhar apreensivo. "Temos que sair daqui", gritou Sofia, sentindo o perigo iminente. Enquanto tentavam retornar à entrada, a cidade começou a mudar. As paredes se moviam, as passagens se transformavam, e a rota de volta tornou-se um labirinto mortal. O chão se abriu sob os pés de Kael, que desapareceu em um abismo escuro. "Kael!" gritaram Elias e Sofia, mas era tarde demais. Agora sozinhos, Elias e Sofia precisavam encontrar uma maneira de escapar da cidade subterrânea antes que ela se fechasse completamente. A situação era desesperadora, mas eles não podiam desistir. O segredo da cidade dos Atuar estava agora nas mãos deles, e eles precisavam sobreviver para contá-lo ao mundo. Atordoados pela perda de Kael e pela metamorfose da cidade, Elias e Sofia se viram presos em um labirinto implacável. Corredores se fechavam, paredes se moviam, e a escuridão parecia se intensificar a cada instante. A esperança de encontrar a saída era mínima, mas a necessidade de sobreviver os impelia a continuar. "Temos que nos manter calmos", disse Elias, tentando manter a voz firme. "Pânico não vai nos ajudar. Precisamos analisar a situação, entender como a cidade está funcionando." Sofia concordou, respirando fundo para controlar o medo. Juntos, eles começaram a explorar as novas passagens, observando atentamente as mudanças na arquitetura e nos mecanismos da cidade. Perceberam que a cidade parecia reagir às suas ações, como se estivesse viva e consciente. Em uma das novas passagens, encontraram uma série de inscrições em uma língua desconhecida. Elias, com sua habilidade em decifrar idiomas antigos, se dedicou a decifrá-las. Após horas de trabalho árduo, conseguiu traduzir algumas das palavras. "As inscrições falam sobre um cataclismo", disse Elias, com uma expressão sombria. Os Atuar previram uma grande ameaça que destruiria sua civilização. Para se protegerem, construíram esta cidade subterrânea, mas parece que algo deu errado. "O que quer dizer?" perguntou Sofia, apreensiva. "As inscrições falam sobre um mal ancestral, uma entidade que os Atuar tentaram conter. Parece que essa entidade está de alguma forma ligada à cidade. E agora, ela está despertando." A notícia abalou Sofia. Ela compreendeu que não estavam apenas presos em uma cidade subterrânea, mas também enfrentando algo muito mais perigoso. De repente, um tremor forte sacudiu a cidade. As luzes piscaram, e um som gutural ecoou pelos corredores. Uma sombra gigantesca apareceu em uma das passagens, com olhos vermelhos brilhantes e garras afiadas. "É o mal ancestral", gritou Sofia, aterrorizada. O monstro avançou, destruindo tudo em seu caminho. Elias e Sofia correram desesperadamente, tentando escapar da criatura. Eles precisavam encontrar uma maneira de deter a entidade ancestral e sair da cidade antes que fosse tarde demais. Correram por corredores labirínticos, enfrentando armadilhas e obstáculos.
Em um momento de sorte, encontraram uma sala com um painel de controle complexo. Elias reconheceu os símbolos dos Atuar e, usando seu conhecimento, conseguiu ativar uma série de mecanismos. O painel ativou um dispositivo no centro da cidade, que emitiu uma forte onda de energia. A entidade ancestral gritou de dor, recuando para as sombras. Foi um ataque de energia, exclamou Sofia, aliviada. Sim, mas não vai durar muito, respondeu Elias, com pressa. Precisamos encontrar a saída agora. E precisamos fazer algo para selar esta cidade, para que o mal ancestral não escape. Com a ajuda do conhecimento dos Atuar, conseguiram encontrar a saída da cidade, a mesma passagem que os trouxeram para lá. Mas a passagem estava se fechando, e o chão tremia. Antes de sair, Elias olhou para trás para a cidade subterrânea. Sabia que o segredo dos Atuar estava salvo, mas também sabia que a ameaça do mal ancestral ainda existia. Correram pela passagem, com o monstro em seu encalço, e finalmente chegaram à caverna. Com o último esforço, saíram da caverna, e a passagem se fechou atrás deles. Quando saíram da caverna, uma forte nevasca caía sobre as montanhas. O vento uivava, e a neve cobria tudo. Sofia olhou para o pai com um olhar de admiração e gratidão. Eles haviam sobrevivido. Eles haviam desvendado o segredo da cidade subterrânea. O que faremos agora? Perguntou Sofia. Elias sorriu, com um brilho nos olhos. Contaremos ao mundo o que descobrimos. E um dia, voltaremos para descobrir ainda mais sobre os Atuar. Mas desta vez, estaremos preparados. Eles partiram em direção à civilização, levando consigo o segredo da cidade subterrânea, uma cidade de mistério, perigo e maravilhas que permaneceria oculta, esperando o momento certo para ser desvendada novamente. O legado dos Atuar estava preservado, e a aventura de Elias e Sofia havia apenas começado.